Olá, galera do nono ano, como estão? Tudo bem? Eu sou o professor Magno, nós estamos iniciando aqui mais uma aula de ciências, tratando de um assunto bem abrangente e tal, que a gente procurou trazer de uma maneira bem interativa aqui e tudo mais. Você deve estar estranhando que eu estou apresentando essa aula hoje, mas não se preocupe, está aqui do meu lado o professor Ed Joel, velho conhecido, nosso parceirão aqui, né? E aí, Ed Joel? Oi, opa. Eu já vou começar dizendo, né, que o professor Magno preparou essa aula, a importância da água, que é a sequência das aulas que eu vinha dando, mas não pensam que eu esqueci, tá? Na aula anterior eu falei que haveria uma continuidade sobre extinção, porque eu me alonguei no assunto. A aula já está pronta e é para a semana que vem. Esta aula do professor complementa aquilo que eu estava falando sobre a questão de você manter o ambiente, sustentabilidade, etc. Mas o professor vai trabalhar aí de uma forma muito mais tranquila. Eu quero aproveitar já para dar as boas-vindas a você, aos seus responsáveis que possam estar acompanhando e também nossos queridos colegas professores. É isso aí, como bem disse o professor Ed Joel, a gente vai dar uma sequência aí para alguns pontos que ficaram nas aulas anteriores e tal, todas em pauta, né? A gente tem a extinção, o professor Ed Joel acho que falou um pouquinho também sobre as unidades de preservação, a água está aí no meio, e aí a gente discutiu um pouquinho, tem até mais uma aula aí de água que a gente acha que é necessário para a gente entender no aspecto para atender a habilidade do currículo que a gente gosta de trabalhar de uma maneira bem abrangente e tudo mais. Falando nisso, vamos para a habilidade então. A habilidade é propor estratégias de uso sustentável dos espaços relacionados às áreas de drenagem, rios, seus afluentes, subafluentes, próximos à comunidade em que vive. Discutir a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional e suas relações com as populações humanas e as bacias hidrográficas. Aí a gente pensou assim, que a gente tratando de água, era legal como a aula de ciências, e é de um tema bastante abrangente e interessante, que a gente retomasse alguns assuntos que ficaram aí no meio do caminho, dos aspectos científicos mesmo, né, de que a gente tem que saber um pouquinho sobre a água, alguns detalhezinhos. E aí eu tracei nessa aula um panorama geral, na verdade, bem abrangente, para a gente ir fechando e chegar até essas questões regionais que estão atendidas aí na habilidade. Tá legal? E qual é o nosso objetivo, então? Nosso objetivo é refletir sobre a situação das atuais, né, unidades de conservação e das bacias hidrográficas das quais fazem parte e do sistema hidrográfico como um todo. Mas aí ampliando a análise e a discussão nos âmbitos local, regional, estadual e global. Aí, como eu disse a vocês, eu vou partir do global, de umas características que são bem globalizantes e gerais, e aí a gente vai esmiuçando até chegar em alguns aspectos específicos. Nosso objetivo aí no final de uma sequência de aulas é a gente chegar aí até onde você está, de repente, você saber quais são as unidades de conservação, se existem, as próximas que tem em termos de bacias, os tratamentos de água, os lençóis subterrâneos e tudo mais, mas aí a gente partiu de um processo mais abrangente, tá legal? Como é que a gente vai fazer isso? Como já é de costume aqui, a gente vai ler alguns textos, está lá no finalzinho, selecionar informações, resolver as atividades, interpretar alguns dados que eu vou passar aqui para vocês e interagir no chat. Eu espero que lá no finalzinho a gente tenha algumas novidades que sejam de extrema relevância para esse aspecto que foi levantado pelo professor Edjoel logo no comecinho, que é uma sequência de dados. E aí, para já a gente começar, a gente ouve muito falar desse negócio que é importante preservar a água, né? Que a água é uma riqueza, que a água tem uma certa abundância, mas ela ao mesmo tempo ela tem uma limitação, aí tem uma série de questões aí que envolvem as mudanças climáticas, aí, é, alguns problemas decorrentes do ciclo da água, enfim. Mas afinal de contas, eu quero que você escreva aí por quê. Por que, que a água é tão importante? Escreve aí para mim em 3 minutos, para você, por que a água é tão importante.
Muito bem, como sempre, né, o nono ano aqui, show de bola, participando bastante, viu, professor? Olha, vou começar aqui então com o Lucas. Ele diz assim, ó, sem água, o corpo humano não consegue prover o necessário para a nossa sobrevivência. Ah, aí o Pedro fala assim, se não tiver água, nós morremos de sede. Acho que é Vanette, colocou assim, ó, importante para a reprodução aquática e a nossa vida. Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui. Ó. Líquido natural que os seres vivos necessitam para a sua existência. Para mim, a água é importante para as atividades diárias que realizo em casa, além de ser uma forma de me manter hidratado. Marcos Daniel. Marcos Show Daniel. de bola, né? E aquele do Thales? Ah, o Thales está lá em cima, que ele falou que a fórmula da água é H2O. Muito bem, Thales. Ó, mandou bem, sabe até a fórmula da água. Legal. Quer dizer que eu gostei dessa resposta completa e tal, mas tem umas outras que a gente... É claro que não dá para ler todas aqui. Tem uma aqui então, ó, se você me Pode permitir, falar. ó, essa aqui, ó, o Igor da Silva. Gente, ó, eu quero dizer assim, que a gente escolhe algumas, não quer dizer que as outras estão ruins, é que às vezes é muito repetitivo, então a gente pega uma com exemplo, tá bom? Ó, o Igor colocou assim, ó, o Igor da Silva. Entre 60% e 70% do corpo humano é composto por água. Ela ajuda a hidratar, a levar os nutrientes, como oxigênio e sais minerais, até as células, além de expulsar as substâncias tóxicas do corpo por meio do suor e da urina. A água está relacionada com praticamente todas as funções em meio aquoso realizado pelo corpo. Caramba. Igor da Silva Araújo. Bom, então, com licença, dá para vir tirar esse negócio aqui? Eu vou embora? Não, os caras já mandaram tudo aqui, a água, a importância. Olha só, essa aqui é uma das as finalidades importantes aí do chat, né, professor Edjoel? Sim. A gente joga uma pergunta do chat assim, em que nível é que a gente pode trabalhar com alunos? Sempre, no ano, como que é, professor? Nível altíssimo. Nível alto. Né? Então eu preparei, eu já sabia que mais ou menos vocês iam mandar bem pra caramba, gostei das respostas. Aí deu destaque para o Thales, ao próximo slide aí, a fórmula da água H2O, né? 2 hidrogênios em 1 oxigênio. De que água que nós estamos falando? Bom, essa água aí é H2O, mas não é a água que a gente bebe, mas a gente bebe essa água enriquecida com os sais minerais, né? Então, a gente bebe a água, depende do que a gente está falando. Se a gente for pensar nesse processo de hidratação, se a gente for pensar em termos moleculares e biomoleculares, a gente está falando da H2O. Quando a gente está falando da água como funções que a gente tem dentro do organismo e tal, que são várias, ele precisa levar determinados sais. Então, por exemplo, o sódio é importante para um funcionamento lá das células nervosas, certo, professor Edjoel? Sim. Que é a bomba de sódio, vocês vão estudar ainda esse negócio. Quer dizer, sem Sódio a bomba de potássio. sódio a gente não tem reflexo, a gente não consegue ter, na verdade, o funcionamento do sistema nervoso. Quer dizer, e da onde é que a gente tira o sódio? Ué, a gente tira o sódio da comida, professor. Não tem lá o cloreto de sódio e tal? Tem, mas a quantidade de sal, ou de sais, melhor dizendo, que vem na água, elas vêm assim, numa proporção, já diluídas e tudo mais, numa proporção certinha, que a gente pode seguir rigorosamente, aí o consumo de água de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, que a gente está bem hidratado, digamos assim, com essas substâncias sais minerais. Então a gente consome, dependendo do que a gente está falando, se eu estou falando de consumo biológico próprio, né, individual, é água potável. Se a gente está pensando na água como um todo, não sei se vocês, a gente não conseguiu pescar muito isso, mas assim nas entrelinhas estava lá. A gente precisa da água para ter a higiene não precisa necessariamente ser da água potável, ela pode ser uma água sem determinadas impurezas, mas ela não precisa ser necessariamente rica em sais minerais. A gente precisa da água para a higiene do nosso corpo, para a gente limpar as coisas também e tal, o quintal, enfim, lavar ali as nossas verduras, o alface, a fruta e tudo mais, lavar a louça e tal. É um outro tipo de água. A gente tem, e principalmente esse aspecto, a água no aspecto econômico precisa de muito cuidado, porque a gente entra com a água no sistema industrial em várias funções, por exemplo, para você fazer o uso
das refinarias, por exemplo, de cana-de-açúcar, a gente precisa de uma quantidade de água lá suficiente para poder abastecer os sistemas, para poder fazer os processos e tudo mais. E essa água, você não pode gastar água rica em sais minerais, né? A gente diz que aqui no Brasil a gente é um país muito rico nesse aspecto, porque em quase tudo a gente usa água boa, né? E tem muitos países por aí afora que não tem a quantidade de água boa para se consumir, para beber, é muito pequena. Imagina, eles acham assim que é um luxo a gente tomar banho com água potável e tudo mais, e é. E esse tipo de aspecto é que a gente tem que levantar na aula de ciências, né, professor Joel? Sim. A gente tem que. A água é importante e a gente tem que dar essa importância, mas a gente tem que ter consciência de alguns aspectos da água. Por isso que eu trouxe aqui algumas discussões que elas vão um pouquinho mais abrangentes para a gente poder fechar em alguns aspectos, inclusive retomando os aspectos que o professor Edjoel estava tratando com a gente aqui, em parceria, né, professor? Sim. Ô, Magno, inclusive, antes de você se aprofundar, aí tem uma pergunta facinho para você aqui. Ah, é? Vamos lá. É o desafio de hoje. Vamos O lá. Félix Silva perguntou assim: ô professor, desde quando a água existe? Desde quando a água existe? Você fez uma pergunta sensacional. E aí a gente tem o quê? A gente tem um argumento para te apresentar. É o Félix? O Félix. Valeu. O Félix já conhece a nossa estratégia, né, professor? Oh. Olha, o hidrogênio, eu te falei que a água é H2O, né? Então, quando você fala H2O, quer dizer que são aqui dois átomos, né, de hidrogênio. Então, eu vou te fazer uma prévia, claro, porque na nossa aula não dá para aprofundar tanto. Mas olha a importância da sua pergunta, olha como isso daqui é bacana. Ó. O hidrogênio é um átomo muito simples. Então, basta você juntar um elétron com um núcleo, você já tem o hidrogênio. Então, a gente acredita, e eu acredito nisso muito, eu acredito que para formar o hidrogênio, o átomo mais simples é o número 1 da tabela periódica. Se você pegar aí no Google e procurar a tabela periódica, ela é assim, ó. É uma tabelona assim, ó, grandona, que tem todos os elementos aqui e tudo mais, os elementos de transição e tudo mais. E esse elemento aqui, número 1, adivinha quem é? É o hidrogênio. Ele é o elemento mais simples da natureza. Então a gente acredita, Félix, que a formação do hidrogênio ela é muito antiga. Ela é praticamente com a criação das coisas, da matéria. Então, é uma das primeiras coisas que foram criadas depois do átomo, depois o elétron e os elementos do núcleo lá. A primeira substância simples, o primeiro átomo organizadinho e tudo mais, provavelmente foi do hidrogênio, porque ele é de uma estrutura muito simples. Aliás, nas estrelas, se você pegar um hidrogênio e fundir com um hidrogênio, você forma aqui o elemento número 2, que é o hélio. Não sei se você já ouviu falar disso, Félix, mas as estrelas são máquinas, são usinas de fabricação de hélio. É de onde vem na fusão do hidrogênio para fazer o hélio, é que tem a emissão de luz e calor. E olha que a gente tem estrela no universo incontáveis, infinitas. Então, a sua pergunta foi excelente. Agora, o oxigênio e as teorias são um pouquinho mais complicadas. É um átomo um pouquinho mais complicado, mas nem tanto. Mas esse elemento aqui provavelmente foi um dos primeiros. E as condições favoráveis aqui do planeta, a gente acredita, e tem evidências para isso, que a gente conseguiu formar esse elemento simples com o hidrogênio, logo ali na formação, e conseguimos, com esse advento da junção do hidrogênio com o oxigênio, logo no começo. Quando a gente fala começo, a gente fala de 15 milhões de anos, assim, de brincadeira, né? Mas é mais ou menos isso aí. Foi ali logo no comecinho da formação do planeta. Já o hidrogênio, quase da formação de toda a matéria do universo, tanto que ele está presente até hoje. Presta atenção, isso não é a verdade absoluta, é uma boa teoria. Argumento, Magno. O argumento é que as estrelas têm hidrogênio se fundindo e formando hélio. Isso é verdade e não tem como contestar, tá bom? Inclusive, né, professor, o hélio, a palavra hélio vem do grego, que é o nome que é dado ao Sol, né? Ao Sol, é isso aí. E é uma evidência muito forte. Sensacional essa pergunta. Acho que dá até para emendar nesse novo slide aí da gente. Ó. Quais são as propriedades da água? Ixi, tem muita propriedade. Como vocês falaram muito ser vivo, a gente vai pensar assim. Ó. A água ela é encontrada no estado líquido aqui na Terra
devido a algumas condições específicas, que é temperatura, pressão. Isso é muito importante, a pressão atmosférica que vem de toda a atmosfera força a água a se juntar e existir em abundância aqui na Terra. As propriedades da água, de fluidez e tudo mais, de poder evaporar e criar os ciclos de evaporação, que é conhecido como ciclo da água e tudo mais, são extremamente importantes para a manutenção da atmosfera. E uma coisa que não apareceu no chat, que indiretamente a gente está aqui para aprender, estou dando aí uma colaboração para vocês, galera. Não apareceu aqui no chat, mas uma das coisas importantes é a gente respirar. Para a gente respirar tem que ter ar. Quem faz esse trabalho de fazer o ar ficar propício para as regiões da Terra, várias delas, é o ciclo da água, é a evaporação da água, vem de uma propriedade da água, entendeu? Agora, volta o slidezinho que tem a torneirinha lá para comentar. Se você prestar bastante atenção, sobretudo quem gosta de planta, quem está no interior, mas quem está na cidade também, já viu que quando você borrifa os vasinhos, ficam umas gotículas nesse formato assim esférico, grudadinho ali na água. É uma propriedade da água de se agregar, pode voltar para mim, de se agregar nesse formato, é uma película, né? E esse aspecto de ser, é uma propriedade da água, esse aspecto de formar uma película, por exemplo, acontece na água dos rios, dos mares, ou a água depositada também, que pode ser bom ou ruim. É bom porque vocês colocaram que é importante para a vida, é bom porque é importante para a vida. Só que tem um probleminha que, uma vez que você tem essa película, essa propriedade da água de criar ali um filme, uma película, em cima da água e tal, superficial, a gente chama até de tensão superficial, a gente abre um precedente para alguns bichinhos, alguns animais, né, professor Edjoel? Sim. Irem até ali e inserirem alguns óvulos, né? Exatamente. E aí, dentre eles, o Edjoel vai falar quem que está ali nessa brincadeira. Eles conseguem, inclusive, caminhar na água graças Exatamente. à tensão superficial. Muitos insetos e tal conseguem caminhar na água. Aí você tem o Aedes aegypti que vai colocar o ovinho lá, que depois vai carregar um vírusinho que vai te causar uma doença, né? Esse bichinho aí não tem perigo não, né, professor? Aedes aegypti, né? Então a água a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu só queria fazer um adendo, porque assim, eu gosto de provocar e o professor sabe disso. Gente, ele tem que lembrar que quando vocês falam aqui de vida, é vida como nós conhecemos. Tá? Então pode ser, né, ainda não há prova, mas pode ser que exista vida em algum lugar que nem dependa da água. Né? E a tensão superficial, uma vez perguntaram isso para mim, foi um aluno. Tem uns alunos bons, assim, como vocês aí. Professor, se tem esse negócio aí que você fala da pressão da água, que não é possível você levantar a água, precisa de uma bomba para bombear, por exemplo, em prédio e tal. Como é que numa árvore que tem, por exemplo, 20, 30 metros de altura, e eu vou fazer uma raiz aqui pivotante, ó, que vai servir até para depois a gente explicar alguma coisinha a mais. A raiz pivotante é uma raiz profunda, que tem essa forma cônica, e vai afundando no solo até encontrar um lençol d'água, que tem. Em algumas regiões é bem aflorado, algumas regiões é um pouco mais profunda, e algumas regiões raras aqui no Brasil quase que não tem. Quase todo lugar que você furar, a uma certa profundidade, você encontra lençol freático, água subterrânea. Bom, como é que a planta, uma árvore, suga a água daqui e leva até uma folha lá numa extremidade a 30 metros de altura, se é contra as leis da física, as leis da pressão e lei da gravidade? Esse aspecto que eu te falei, que é o da tensão superficial. Na verdade, chama capilaridade. A água vai grudando em um furinho muito quase que da grossura de um fio de cabelo, por isso que chama capilar. Ele vai grudando na parede desses vasinhos que tem aqui e vão subindo por ação molecular até as folhas. Eu sempre confundo isso, se é o xilema ou é o flor? A gente vai ter sempre assim, como nós temos veias e artérias no nosso corpo, a árvore vai ter o xilema, que vai ser da seiva bruta, e o floema da seiva elaborada, se não me engano. Tem dois. Então, assim, ele sobe, e essa água sobe, por que ela sobe? Porque quando chega lá na copa da árvore, você vai ter um processo chamado evapotranspiração. Como o professor falou, a água vai ter uma tensão superficial. Então ele evaporou lá, está puxando a água de baixo.
Porque o que mandaram aí para nós no chat não foi vida, a gente está falando de Sim, estamos vida, falando de vida. vida dos insetos, vida das plantas, não é só a nossa. Ah, é bom para hidratar o meu corpo. Você está pensando egoisticamente aí, rapaz, cuidado. Aliás, que a gente falando dessas propriedades da água me lembrou de te perguntar se você conhece, mostra aí para nós o que você conhece já sobre a água e conhece muito. Você acha possível encontrar a água simultaneamente nos 3 estados físicos? Eu falei aqui da água no estado líquido, que é graças à pressão e à temperatura que a gente tem em média na Terra. Mas é possível encontrar água nos 3 estados ao mesmo tempo, simultaneamente, sólido, líquido e gasoso? Responde aí no chat para mim em 2 minutinhos, por favor. Pessoal, mais uma vez, parabéns aí, né, pelas participações. Muitas participações interessantes. O Kaique falou assim, que sim, mas não no mesmo lugar, né? Já tem a participação aqui do Rafael que falou assim, ó, sim, a água da torneira, o gelo do freezer e a água evaporando na panela. Tá? Mas a grande maioria aqui foi sim, 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 sim. Ah, tá, mas não no mesmo sistema. Então, não Rafael, no mesmo tá. sistema. Aí, ó, aqui de novo, o Rafael, se for em lugar diferente, sim, mas acho No que mesmo não na sistema, mesma... não. Tá. Tá bom? Então, vou te contar uma novidade que não é novidade assim. Você já pensou que a nuvem que a gente tem, ela é a evaporação da água? Aí você tem lá a formação da nuvem, tá certo? Todo mundo sabe isso, beleza. Então, a água evaporou, forma as nuvens. Só lembrando que eu e o Joel, que a gente estudou um pouquinho desse negócio, tem vários tipos de nuvem e tal, uma matéria Sim. super bacana, super legal, que chama meteorologia. Sensacional essa matéria, né, Ed? Sim. Estudamos, inclusive, na mesma universidade essa matéria, com os mesmos professores. Excelente. Então, na nuvem, a gente tem a água evaporada. Mas da nuvem, a gente não ouve falar isso, que as gotículas são pequenininhas, aí, num determinado momento em que a temperatura é adequada e a pressão também, essas gotículas muito pequenininhas podem se juntar, formar uma gota maior e aí se precipita, e aí chove. Mas também a gente sabe que isso pode acontecer e acontece com até certa frequência de lá na nuvem também essas gotículas se unirem, mas quando há a união, a temperatura cair muito e a pressão baixar demais, e aí precipita na forma de gelo, que pode ser granizo, aí depende da rapidez que você congelou o bichinho lá. Você tem lá a gotícula. Se o fenômeno de resfriamento foi muito rápido e não deu tempo de ela ter uma certa organização molecular, ela cai
de uma maneira, na forma de granizo. Caso contrário, ela cai na forma de neve. Então tem umas condições específicas para nevar. Por isso que é tão difícil nevar nos trópicos, né? Sobretudo aqui no trópico de Capricórnio. Sim. Aqui é difícil. Aí se você descer um pouquinho mais e tal, lá para o sul e tal, aparece uma coisa parecida, precipita alguma coisa parecida com neve. Que não é difícil se formar neve, não. Dá para você fazer neve aí na sua casa. Você pega um copinho com água geladinha e tal, põe umas pedras de gelo e tal ali para dissolver, deixa a água bem gelada, porque subentende-se que ali ela está no ponto de fusão, porque derreteu um pouquinho de gelo e aí a água está ali misturada, está mais ou menos na temperatura de equilíbrio. Você vai ver que o copo fica suado em volta, né? Aí se você pegar um punhado de sal e jogar, esse fenômeno de você jogar um pouquinho de sal, ele acaba alterando um pouco o estado ali da água, porque já não é mais água, é H2O, mais todos os sais minerais e muito sal de cozinha, altera o ponto de fusão, e aí forma uma casquinha de neve em volta do copo, que também você encontra facinho na sua geladeira. Você abre lá a geladeira, todo o ar que está na sua cozinha entra dentro do congelador, quando você abre a geladeira e o congelador, todo aquele ar cheio de vapor de água e tudo mais, e outras coisas, né? Vapor de óleo, enfim, poeira e tal, entra tudo lá. E aí, como você fecha a geladeira, esse processo é muito rápido, forma uma casquinha fininha que são floquinhos de gelo, que é neve, né? Essa neve você não deve consumir, não. Eu sei que tem gente que come essa neve. Não vou nem falar quem. Tem gente que come essa nevezinha que fica na geladeira, coloca ali um pouquinho de suco e não sei o quê. Não deve, porque ela tem uma certa impureza, né? Que ela colheu o ar que está ali na cozinha, e o ar nem sempre é tão limpo quando a gente pensa. Aliás, tomar muito cuidado com o ar. Você entendeu? Na nuvem, a gente pode ter o estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo, porque a gente tem a nuvem, que é o estado gasoso, tem a chuva, que é o estado líquido, e tem a neve, ou o granizo, que é do estado sólido. Quer dizer, eu posso ter os três no mesmo estado coexistindo, mas tem que ter uma pressão e temperatura adequada. Senão nem neva, senão nem cai granizo. E nem chove, depende da pressão e temperatura. Entendeu? Propriedade da água. Quais são os estados da água? Então, revisando, os estados da água são sólido, líquido e gasoso, né? A gente não, se bem que eu perguntei quais são os estados da água nesse slide, né? Eu não quis dizer quais são os estados da matéria, porque os estados da matéria são sólido, líquido e gasoso, e acima do gasoso, se aumentar muito a temperatura e a energia, você vai para o plasma. E se você baixar muito a temperatura para um estado muito próximo de U0, a gente chama de zero absoluto, se você resfriar muito a matéria, determinadas matérias ficam num estado que a gente chama de supercondensado, que é o estado de Bose-Einstein. Então você tem o estado de Bose-Einstein, sólido, líquido, gasoso e plasma. Tem TV até de plasma aí que o pessoal vende aí, numa casa que chama... É uma loja que tem o nome de uma casa que é o nome de um estado, né? Entendeu? Isso aí. Joel entendeu. Só revisando aí, a gente tem essa diferença, né, que o Magno falou do estado sólido da água, que pode ser granizo. Mostra a foto, por favor. Granizo e gelo são duas coisinhas diferentes. Já vai se familiarizando aí com os nomes. Ó. O granizo é um estado amorfo, quer dizer que é sem forma, amorfo. E o estado cristalino da água, aquela forma de floquinho e tal, tipo, como chama lá? Cristalzinho. Né? É um cristalzinho. Eu li aí que tem uns 17 tipos de flocos de neve. Eu vou pesquisar esse negócio, que eu achei bonito pra caramba. Eu acho legal. Tem até um filme aí que chama, eu esqueci o nome, mas tem o Olaf, que é um bonequinho de neve lá e tal. Não vamos perder o ritmo aí da aula, que é a importância da água. Tem todos esses aspectos a levantar, mas agora vamos para a importância da água em termos terrestres. Para começar, o pessoal fala que tem muita água, a Terra, o planeta água, não sei o quê. Uma vez eu peguei um exemplo, estava na aula junto com o Edjoel também, Sim, a gente assistiu essa aula junto. Curso. Essa aula a gente teve junto. A quantidade de água que tem na superfície da Terra, a Terra, é muito mais terra do que água. A água é muito pouco. Para você ter uma ideia de pouco que ela tem, imagina não, você pega uma bola de basquete, dá uma molhada numa bacia, você lembra disso? Lembra. Que o professor explicou para a gente? Você dá uma molhada lá na bacia e tudo mais, deixa ela um tempinho toda molhada e umedecida, aí você dá umas 2 sacudidas assim, ela vai ficar úmida ainda, né? A quantidade de água que tem na superfície da Terra é mais ou menos isso.
Proporcionalmente falando, proporcionalmente se falando. você fosse um monstro gigante, pudesse pegar o planeta Terra, Diminuir. como se fosse uma bola de basquete, você pegaria uma bola de basquete quase seca, né? É isso aí. Quer dizer, ali nas infiltrações, a bola de basquete ela tem várias ranhuras, né? Então ela imita bem. A água retida ali, que é uma película muito fina, é o que a gente tem de água na superfície, tá bom? É por isso que a gente tem que cuidar. E aí daqui a pouco tem um slide aí que você vai ver quanto de água que a gente tem, mas a gente tem os estados, por isso que eu lembrei os estados. Porque não interessa, você vai consumir gelo, vai comer gelo, tem gente que come, né, gelo, Joel, sabia? É verdade. E tem gente que respira água. Eu respiro água, você respira. Por isso que eu falei que a água é importante. Alguns lençóis subterrâneos, eles estão. Aí a gente precisa do aspecto que o Edjoel comentou com a gente, é por isso que a gente fez esse apanhadão. Alguns lençóis, eles estão muito próximos da crosta terrestre, onde tem atividade vulcânica ainda, ou próximo de. E aí a temperatura lá é grande. Então é como se você tivesse uma panela de pressão subterrânea. Você está esquentando muito a água numa região, ela tem como vazar para cima, mas só quando chegar numa determinada pressão. E aí acontece isso. A água está ali depositada, mas ela está muito próxima de uma crosta, de uma parte, ou de uma grande, digamos assim, base de pedra que está em contato com um vulcão em atividade ou não, que está muito quente, enfim. A gente sabe que a temperatura da Terra ela vai aumentando à medida que você vai cavando e vai chegando perto do núcleo, ela vai aumentando. Isso é fato. Não é nem teoria, né, professor Edjoel? É um fato. Ela aumenta, acho que 3 graus a cada 10 quilômetros. Ela aumenta muito. E o Japão tem uma pesquisa disso porque eles têm interesse em chegar no núcleo para encontrar certos metais. Mas isso é outra história. Vamos lá. Como essa água está ali num lençol subterrâneo com alta temperatura e aumenta muito a pressão, às vezes, ou por vezes, ela vaza que nem nesse slide aí, olha só. E aí é uma fonte de água. Dá para usar essa água aí, Magno? A gente já está usando, porque ela vai para a atmosfera. Agora o que você pode fazer é usar com finalidades de turismo, você pode usar também como energia, porque ela pode mover, a gente pode aproveitar essa energia, mover uma turbina, enfim. É importante também. Também não apareceu no chat que a importância da água é gerar energia, porque aqui no Brasil que a gente tem a usina hidrelétrica. Está vendo como são um monte de detalhes que a gente precisa amarrar aí, legal? Agora vamos para a disponibilidade da água no planeta. Eu falei do vapor, né? Que tem em alguns lugares. Aqui no Brasil eu pesquisei. O pessoal fala que tem na região sul lá e tal, tem um lugar e tal que vaza um pouco de vapor e tal, mas não é em condições tão, digamos assim, bem estabelecidas como a gente gostaria que fosse para aproveitar de alguma forma. Fica só para o campo turístico, talvez. Sim. A disponibilidade de água planetária, olha só, 77,4% de água congelada dos polos. Então, é água doce, né, mas não é água potável. Aí precisa ver o estado dessa água. De 0,01 a 0,03% está na atmosfera. A gente usa essa água, está respirando ela. Mas mais de 97%, galera, de água salgada dos mares e oceanos, né, professor Edjoel? Sim. 97% e uns quebradinhos aí. 0,37% é superficial. Lagos, mares, riachos, enfim, a parte superficial. E subterrâneo você tem 22%. Numa aula vindoura nós vamos falar quanto, 22% da água potável, água boa, são lençóis subterrâneos. E numa outra oportunidade a gente vai te falar quanto que o Brasil tem, que não é pouco não. A gente tem, quer dizer, não é só do Brasil, a gente tem... Os aquíferos. Os aquíferos. Eu vou falar do aquífero, um dos aquíferos principais, né, que é esse aí que vai para a tela, é o aquífero Guarani. Ele varre ali uma boa região da Argentina, do Uruguai, mas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Olha o tamanho que é isso. Está distribuído em todo o território, quase que todo o território de São Paulo. Só aquele pedacinho ali que tem outros que a gente vai apresentar numa outra aula. Esse aquífero é enorme, água boa,
e esse que é o aspecto da aula que a gente te falou, que a gente tem que tomar cuidado e preservar. Porque à medida que você vai colocando lá indústrias e tudo mais, se você não tomar cuidado, você estraga. Quanto mais você cresce com a população também e não cuida lá da higiene, enfim, do tratamento de esgoto e tudo mais, o esgoto vai para esses aquíferos, porque há uma absorção, e aí você perde a água. Qual é a água que você consome? Vamos colocar isso aí, ó. Ó, eu vou te deixar só a água que você consome, é quase uma pegadinha, eu vou te deixar então 30 segundos, 1 minuto para você responder isso, vai, 1 minutinho. O Joel leu aqui água potável, doce e tudo mais, doce, mas potável. você esqueceu de novo, olha o que a gente trouxe para você. Ó. Vamos para o slide aí. Olha, você consome, pode ir para a próxima, isso. Para um smartphone você consome 12 mil litros de água. Para 1 quilo de carne, 15.500 litros de água. E assim a calça jeans e o sapato. Essa é a água, você de novo pensou na água que você consome. Olha, essa é a pegada hídrica aí que você não pode perder de vista. A aula vai encerrando por aqui. Edjoel tem um recadinho para passar para vocês. Sim, gente, olha, primeiro eu quero dar um abraço a vocês e dizer para você utilizar esse QR Code que vai aparecer aí para você avaliar a nossa aula, tá ok? Um abraço e até a semana que vem. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.